Em princípio, uma feridinha, uma espinha no rosto, e o tempo vai passando e de repente essas marcas vão aumentando. Aí dá o atendimento médico e você descobre que é uma celulite facial. É um tipo de infecção bacteriana que afeta a área do rosto. Esta situação foi vivida pela jornalista aqui da Record, Adriana Perrone. Vamos acompanhar o que ela disse. Preciso dizer que fiquei surpresa com a repercussão do meu caso. Muita gente nunca tinha ouvido falar em celulite facial e agora sabe que ela existe. Isso já vale como alerta, né? Eu recebi muitas mensagens de pessoas que também passaram por isso ou conhecem alguém que passou. Então aqui vai mais um lembrete. Prestem atenção aos sinais que o corpo dá. Ontem um inchaço no meu rosto voltou, o carocinho reapareceu e eu fui para o pronto-socorro. Resultado, a infecção ainda não tinha sido totalmente curada. Precisei ser internada de novo para continuar o tratamento com antibióticos. Só que teve mais. Durante os exames, os médicos descobriram uma trombose no meu braço esquerdo, provavelmente por causa do catéter usado na internação anterior. Isso também está sendo investigado. A boa notícia é que eu estou bem, muito bem cuidada e grata de verdade. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho que eu venho recebendo e, por favor, se cuidem. Pois é, com base nesse recado, né, da Adriana Perrone, a gente vai tratar deste assunto aqui hoje. Você sabe que nós gostamos de cuidar muito da sua saúde e eu estou recebendo o infectologista, o Dr. Henrique de Vila Alves, que fala mais sobre a celulite facial e também outras infecções de pele. Então, se você tem alguma dúvida, não aguarde. Mande pra gente, 99897.000, meu WhatsApp. Doutor Henrique, muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. O depoimento dela é tão importante porque ela faz esse alerta para prestarmos atenção a esses sinais. E celulite facial é algo que eu acredito que poucas pessoas sabem. É uma feridinha que dá no rosto, principalmente, doutor Henrique? A celulite, por definição, é uma infecção da pele, né, e dos tecidos que ficam abaixo da pele. Pode ocorrer em qualquer lugar do nosso corpo. Quando ocorre na face, a gente fala celulite facial, tá? O principal desencadeante são pequenos traumas, tá? Uma picada de inseto, né? Ou algumas doenças dermatológicas, por exemplo, uma acne que não é tratada, ou aquelas formas mais graves da acne, né? Algumas situações chamam muita atenção, por exemplo, infecções odontogênicas, né? Infecções do dente podem, né, por continuidade, né, ir para o rosto também, tá? Tanto para cima quanto até para a região do pescoço. E também quando a gente tem aquelas sinusites, as sinusites, que é muito comum no período do inverno, né? O pessoal pega o vírus, faz a primeira infecção e depois tem uma sinusite bacteriana. Essa sinusite bacteriana também pode virar uma celulite facial. E aí o primeiro sintoma é um pontinho no rosto? Geralmente vai ter dor, né? Vai ter um local do rosto mais vermelho, inchado e a dor. Isso é o que vai chamar a atenção, tá? E pode se espalhar rapidamente, às vezes questão de horas. De horas? De horas. E vai se espalhando para o rosto mesmo ou para outras partes do corpo? Pro rosto todo. Claro, se não for tratada a infecção, ela pode virar uma infecção sistêmica, né? Uma sepse que a gente fala, tá? Seria um caso excepcional. Mas ela vai se espalhar localmente, inclusive para a região dos olhos, que a gente chama de celulite orbitária ou periorbitária. Que é mais grave ainda, porque ela envolve, né, às vezes a pálpebra, às vezes o paciente não consegue abrir o olho, muita dor no olho e pode perder a visão, inclusive. Pode perder a visão. Se não for feito o tratamento adequado. Isso tanto em criança, jovem, tanto em criança, pessoas jovem, mais experientes? Não tem assim, um fator de risco específico, claro. Diabéticos têm mais propensão, né? Pacientes que têm alguma imunossupressão, pacientes que estão tratando câncer, etc., têm mais risco, tá, de evoluir de forma mais grave. Mas todo mundo está sujeito a fazer um quadro desse. Esse clima agora pode piorar a situação? Se a gente considerar, né, que o clima mais seco, né, pode desidratar a pele vai ficar mais, né, sensível, isso pode piorar e facilitar ali a entrada de algum germe ali na pele. Eu quero reforçar os sintomas com vocês que estão acompanhando, lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o Dr. Henrique, 99897.000 e também no nosso canal do YouTube. Então a gente tem essa questão do inchaço no rosto, vermelhidão, a dor que você citou, né, Henrique? E a febre também. A febre a gente vê principalmente nos casos mais graves, né? Às vezes quando é um ponto pequeno, no início não vai ter febre, mas depois, ao longo do tempo, pode manifestar como febre também.
E aí a gente tem outros tipos de infecção de pele também, Tem. como a celulite? Antes da gente entrar na questão do tratamento. Tem várias. Infecção de pele são várias, né? Várias, né? O que chama atenção, a celulite, a gente pode também ter em membros inferiores, na perna, tá? E junto com a celulite tem uma doença que o pessoal chama de erisipela, Sim. tá? Que seria uma infecção mais superficial, tá? A celulite ela já é um pouquinho mais profunda, tá? E nós temos infecções mais graves ainda, que causam necrose da pele, que são as infecções necrotizantes. Essas sim são extremamente graves. E causadas por? Então, depende, tem vários fatores. O que a gente costuma mais ver é uma infecção que chama síndrome de Fournier, que ela causa uma lesão na região genital, tá? Ou perianal, etc. E ela evolui com necrose dos tecidos da região, inclusive da parte muscular. E se não for, né, para o hospital receber antibiótico e fazer uma cirurgia para remover todo aquele tecido que está necrótico, que está morto, né, a mortalidade é muito grande. É uma infecção muito grave. Aí generaliza, como vocês dizem, é uma sepse, né? E aí isso começa com um furúnculo, começa com uma feridinha, começa com uma coisa simples que pode se disseminar. Evoluir. Né? A gente, inclusive, tem ali para que vocês possam, né, perceber esse alerta que nós estamos trazendo com a ajuda do Dr. Henrique. Olha lá, erisipela, nossa, eu lembro dessa, né? Erisipela é muito comum. É muito comum e muito antigo, a gente ouve falar sobre isso. Sim, e ela é difícil de diferenciar da celulite porque elas são próximas ali. A erisipela ela é mais superficial, com menos repercussão. A celulite ela já é um pouquinho mais profunda, tá? Mas as duas precisam de antibiótico, precisam de tratamento adequado. É o principal tratamento? O principal. O tratamento é com antibiótico. Antes da gente entrar na questão de quanto tempo, né, o tratamento, nós temos outra, que é a fasciite necrosante. Que é essa que eu estava mencionando, que ela pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, tá? Mas quando ocorre na região genital, a gente chama de síndrome de Fournier. E é mais comum em homens. Tá? Inclusive, nós tivemos um caso recente de um jovem, um cantor, que morreu por conta dessa síndrome, não foi? Porque realmente é muito grave. É o paciente que tem, e ela aparentemente na superfície da pele não aparenta estar tão grave quanto está na parte interna. E aí, às vezes, passa despercebido, é uma dor, é uma febre, um mal-estar. Quando ele procura ajuda, e já está com todo o tecido ali acometido. E aí realmente tem que ser feita a cirurgia, uma cirurgia que pode ser mutilante, inclusive. Né? Você falou do uso de antibióticos, esse é o único tratamento, doutor Henrique? O tratamento principal é com antibiótico. Com antibióticos, tá? né? Em casos leves, a gente consegue fazer tratamento com antibiótico por via oral, né? Pela boca mesmo, o paciente não precisa de internar. Em casos mais graves, às vezes envolvendo a face, olho, aí realmente o paciente tem que internar, usar o antibiótico na veia um pouco, para depois ir para casa, tá? E quando eu tenho muita destruição do tecido, muita necrose, que a gente fala, em alguns casos eu tenho que fazer intervenção cirúrgica, tá? Para remover aquele tecido que foi cometido, drenar aquela região que está ali com coleção, com pus, tá? Em alguns casos mais graves. É contagioso? Não é contagioso. Não é contagioso. É aquela pessoa, né, que por algum motivo teve um trauma, alguma coisa ali e desenvolveu. Tá? Não é contagioso. Quer fazer uma pergunta? 998971000. Nós estamos falando hoje sobre celulite facial e também outros tipos de infecção de pele. Quer fazer uma pergunta para o doutor Henrique? Então manda para a gente que nós vamos para o intervalo continuar essa conversa. Ele falou sobre o tratamento, a gente vai saber quanto tempo demora para recuperar, se pode voltar ou não. E você também participa comigo do Você. Até já. Agora, eu estou conversando com o Dr. Henrique hoje, que aceitou o nosso convite para falar sobre a celulite facial, que é uma infecção bacteriana. A gente falou dos sintomas e a gente também trouxe outros tipos de infecção. Uma que chamou atenção também é a síndrome de Fournier. Eu esqueci a palavra aqui, Dr. Henrique. E aí, eu conversando com ele no intervalo, perguntei, tem a ver com infecção sexualmente transmissível, já que você destacou na parte genital ou não? Não, assim, não tem uma relação muito precisa, porque as infecções sexualmente transmissíveis têm outro tipo de sintomas, né? E elas não costumam cursar com infecção de pele no local, né? Quando ocorre a presença de alguma ferida, de uma úlcera. Agora, essa ferida, essa úlcera, ela sim pode desencadear uma infecção local, tá? Mas não é a infecção sexualmente transmissível propriamente dita. Né? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui do pessoal, olha só. A Thaís do Shopping Park diz que a filha da amiga dela
teve celulite facial, foi no rosto, demorou um tempo para descobrir, ela vivia numa unidade de saúde, porque ia, voltava e custou a descobrir. Ela ficou internada praticamente 2 semanas aqui no HC. E nessa época, com o tempo sempre, ela quer saber se realmente isso pode piorar, se isso pode favorecer. E essa questão do descobrir, a gente tem algum tipo de exame, além do clínico, para facilitar, doutora Henrique? Olha, é basicamente clínico. Clínico, né? É os sintomas que o paciente está tendo e o exame físico, tá? E tem que ter um certo grau de suspeição, né? Às vezes, quando está muito no início, não aparece uma imagem tão típica, né, mas tem que confiar muito no que o paciente está te falando, né? E o tratamento, ele é prolongado. Geralmente vai de 10 a 14 dias. Em alguns casos, até mais do que isso. Mais do que isso. E um grande problema, às vezes, é a não adesão, ou falha no tratamento. Também, pode piorar? Pode piorar. Então, qualquer infecção que não for tratada da maneira adequada, né, pelo tempo correto, com a dose correta, ela, além de não resolver, ela pode piorar, aquela bactéria ela pode ficar resistente, eu tenho que mudar um antibiótico. Às vezes eu conseguiria no início tratar com antibiótico por via oral, depois vou ter que internar o paciente, tá? Porque eu preciso de fazer o tratamento rápido, né? Porque senão aquela infecção realmente ela vai se espalhando localmente. Eu tenho aqui, olha, uma amiga nossa que quis saber o seguinte, se quem tem sinusite tem mais risco e se os sintomas são ou não parecidos, né? Os sintomas da celulite facial são parecidos com o da sinusite. E qual época é mais recorrente a celulite facial? A sinusite, ela tem os sintomas típicos, principalmente tosse, né? A secreção nasal, aquele desconforto, pode ter a cefaleia, que é dor de cabeça. Nossa, esses são os sintomas da sinusite. A sinusite, ela pode se complicar com celulite facial, principalmente na região próxima aos olhos. Então, os sintomas são diferentes, mas a sinusite não tratada, né, pode evoluir e complicar com a celulite facial. Tá? Lá de Ituiutaba, a gente tem a Leandra assistindo a gente. Aí, Leandra, um grande abraço para você. Ela disse que tem uma amiga que está com erisipela na perna, e é recorrente. Crises graves, e ela falou que eles estão tendo dificuldade, doutor Henrique, com o diagnóstico, estão muito preocupados. Então, com essa preocupação, ela te pergunta qual é a recomendação. A erisipela recorrente, ela existe, porque existem pessoas que têm fatores de risco para esse tipo de infecção. Por exemplo, obesos, diabéticos, tá? Pacientes com dificuldade da drenagem venosa, né, que às vezes tem um membro edemaciado, que já tem um sintoma ali na perna, tá? Porque se a minha perna não consegue drenar o sangue de volta, né, isso é um fator de risco para aumentar e facilitar a presença de pequenos ferimentos. O próprio diabético às vezes nem percebe que tem um ferimento, né, porque ele perde um pouco da sensibilidade, e isso leva a quadros de repetição. Esses quadros de repetição, eles podem ir complicando, e a pele pode ficar até de uma coloração um pouquinho diferente. É comum a gente ver alguns pacientes com a pele aqui da perna, né, um pouquinho mais enegrecida, porque teve várias infecções, tá? Nesse caso, geralmente, eles têm que procurar um cirurgião vascular, um angiologista, para poder fazer uma avaliação daqueles vasos sanguíneos, das veias, das artérias, para tentar ver se tem alguma causa específica que está motivando essas infecções de repetição. E controlar a doença de base, né? Praticar atividade física, controlar o diabetes, controlar esses outros fatores. Tabagismo também é um fator de risco importante, tá? Então, se não controlar esses outros fatores, vai ter infecção de repetição. E a erisipela pode virar uma celulite. Essa infecção ela pode virar uma infecção sistêmica, uma sepse, que é grave. Que é uma infecção generalizada. Que é uma infecção generalizada, então realmente tem que cuidar. E assim, eu me lembro fica feio, né? Assim, as feridas são muito feias. Sim, existem feridas que às vezes não fecham, né? Então, formam-se úlceras ali no local, e aí para fechar leva um tempo grande, é curativo, é um tratamento bem delicado. Isso limita a vida da pessoa? Limita a qualidade de vida, com certeza. Com certeza. Além desse risco de infecção, às vezes tem que se afastar, às vezes limitar a pessoa de se locomover, né? E é mais comum, eu imagino que a amiga da Leandra seja uma pessoa jovem, né? Esse tipo de infecção é mais comum em pessoas mais idosas, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa jovem que tem diabetes, né? Às vezes tem um sobrepeso, obesidade, aí tem o fator de risco para poder ter esse tipo de infecção. A gente precisa cuidar muito Precisa cuidar da saúde como um todo, né? Muita gente fala assim, fica batendo na mesma tecla, mas você faz necessário, Henrique? Não, A alimentação e atividade física é essencial para prevenir
qualquer tipo de doença, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Henrique Vila Alves, que é infectologista. A gente está conversando sobre essas infecções de pele. Assim como as minhas amigas que mandaram perguntas, você também pode mandar a sua pergunta pelo 99897.000. Pode ficar à vontade com a sua água, Henrique. Estou aqui com o Dr. Henrique Vila Alves, que é infectologista, trazendo para a gente sobre infecções de pele. Aí eu mostrei aqui para ele a foto do nosso amigo Rubens. Ele tem uma manchinha no rosto, né, Dr. Henrique? Só para o pessoal de casa entender. Ele falou que às vezes sangra raramente e não cresce a ferida. Isso tem alguma coisa com a celulite facial? Não, com a celulite não. Porque a gente tem que diferenciar uma infecção aguda, uma situação aguda, é a celulite, né? Você tem um trauma, aquele trauma leva a entrada da bactéria e vai começar a infecção, que é o calor, é a dor, o inchaço, né? Isso é uma coisa. Agora, existem lesões crônicas de pele, que às vezes é uma mancha, às vezes é alguma... não chega a ser uma mancha, mas às vezes uma descoloração da pele. Essas condições crônicas geralmente são dermatológicas, né? Então tem que averiguar se aquilo ali é normal ou se pode ser alguma coisa de um risco maior. Por exemplo, toda vez que eu tenho pinta na pele, né, que coça, que está aumentando de tamanho, que sangra, tá, que forma casquinha, isso tem que ser visto com o dermatologista, porque um dos diagnósticos diferenciais é câncer de pele, tá? E você tirando no momento inicial, você resolve, tá? Então, lesões crônicas tem que levar no dermatologista para olhar. E a gente está com esse tempo seco, muito Sim. sol, protetor solar. Agora, pode ser só uma pele que está mais irritada, porque o tempo está seco, a pele desidrata, né? Às vezes precisa de mais cuidado ali com a pele, ou às vezes a pessoa tem uma doença de pele de base, como por exemplo acne, né, dermatite seborreica, tá? Que tende a piorar nesses períodos também. Tem uma amiga nossa, a Nerivane do Laranjeiras, ela falou que está sentindo uma dor muito grande no nariz e um gosto ruim na boca. Isso tem a ver com uma infecção? Até pode ser uma infecção, isso tem que ser avaliado, porque pode ser uma sinusite, né? Um dos sintomas da sinusite, esse gosto ruim, às vezes é uma secreção que não sai pelo nariz, mas ela sai lá na parte de trás da garganta. E é por isso que a sinusite dá tosse, porque essa secreção vai passando e vai irritando. E aí tem essa sensação de gosto ruim, tem a sensação de dor. A dor da sinusite, ela é mais aqui na região frontal, perto dos olhos, aqui nas maçãs do rosto, tá? Então pode ser uma infecção, pode ser uma sinusite. Mas a sinusite também pode ser viral, né? Ou pode ser alérgica também. E aí são outras formas de tratamento. O tratamento é com antialérgico, né? Com aqueles sprays para poder reduzir o inchaço e tudo mais. Deixa eu trazer aqui a Geila, porque eu estava conversando com o Dr. Henrique. Quando a gente não observa, quando a gente tem o diagnóstico tardio, a gente pode ter complicações que nós vamos saber agora. Mas a Geila contou que teve uma complicação causada, no caso, pela sinusite e atacou justamente o olho. E ela está bem, mas gostou que a gente esteja compartilhando essas informações. Como ela diz, tratem, não deixem para a última hora. Então, aproveitando o gancho da Geila, quais são as complicações que nós podemos ter, doutor Henrique? Olha, as complicações mais graves que nós temos é quando essa infecção sai do rosto, né, e invade estruturas profundas, tá? Principalmente na região do olho, na base do nosso crânio. Pode causar uma meningite, pode causar uma trombose cerebral, que é muito grave, né? A meningite é grave, a trombose cerebral é grave. Pode causar infecção do tecido que fica em volta do olho, que é um tipo de celulite, a gente chama de celulite periorbitária, que às vezes paralisa a movimentação do olho, faz edema de pálpebra. Então, isso é grave, tá? Isso tem que ser tratado com internação, antibiótico na veia. E aí, nesses casos, precisa de fazer exame de imagem, tá? Tomografia, né? Em alguns casos específicos, ressonância, para poder ver direitinho onde que está essa infecção e se precisa de um procedimento cirúrgico associado, tá? Essas são as complicações mais comuns, além da infecção sistêmica, né? Que é quando a infecção se generaliza, quando entre aspas, espalha, né? Quando ela espalha pelo corpo, no coloquial, quando ela Sim, espalha, trazendo ainda mais gravidade. Mais gravidade, né? A Lúcia disse que não estava muito gripada com sinusite, mas não tomou antibiótico. Aí ela sentiu uma alergia nos olhos, nas pálpebras, os olhos ficaram ardendo. Aí isso foi uma consequência da sinusite não tratada, doutor Henrique? Olha, eu acredito que não. Pode ser até uma consequência da própria infecção viral, né? As infecções virais, elas vão acometer as mucosas, né? A mucosa nasal, dos seios da face e da mucosa
do olho, da conjuntiva, tá? Então, às vezes, existem infecções virais que acometem os olhos também. É uma conjuntivite, por exemplo, né? Então, tem vírus que causam só conjuntivite. E tem vírus que causam infecção no nariz, né? Infecção, dor de garganta, né? Aqueles sintomas de obstrução e também conjuntivite. Então, alguns vírus cursam com isso. E às vezes vai resolver espontaneamente, tá? Doutor Henrique, a gente sempre fala aqui nesse cuidado de se perceber, auto-perceber, né? Esse é um ponto de partida importante, que as pessoas já tomaram consciência ou ainda precisamos trabalhar mais? Não precisa trabalhar mais, sempre, né? Eu acho que falta uma questão de que a gente fala de educação em saúde, né? A gente deveria ser ensinado nas escolas, inclusive, essas doenças mais comuns que nós temos, por exemplo, hipertensão, diabetes, né, obesidade. As crianças deveriam aprender, né, sobre o que é, o que causa, porque isso é uma forma de você conscientizar a população e ela ficar mais atenta, né? Porque se eu estou prevenindo doença, eu vou evitar de usar antibiótico, eu vou evitar de internar o paciente, né? O mais importante sempre é a prevenção. Quando eu passo disso, é o diagnóstico precoce, que aí serve para algumas outras situações. E o tratamento é lá no final, é só a ponta, né? Entendi. Mas realmente existem situações que se eu detectar no início, tá? Por exemplo, uma celulite facial detectada bem no início, eu consigo tratar com antibiótico, né? Por via oral, o paciente não precisa treinar, fica em casa e melhora ali. Agora, se passar do ponto, não, aí tem que internar e resolver de uma outra forma. Eu queria muito, Rodrigo, me ajuda aí, eu quero reforçar os sintomas, né, com a ajuda do Dr. Henrique, antes da gente encerrar essa parte da entrevista. Então, celulite facial, inchaço no rosto, vermelhidão, febre, dor intensa, percebeu essa manchinha, é mais ou menos vermelha? É vermelho, é uma mancha vermelha, na verdade é difícil de você ver, né, às vezes dependendo da pessoa é difícil de notar. Mas é uma vermelhidão difusa, né? Não é um ponto específico pequenininho, é uma vermelhidão difusa que vai aumentando. E junto com ela vai inchar, né? Vai ter o edema naquela região. Aí o edema às vezes chama mais atenção, porque fica, né? Você observa no espelho, tá ali diferente, seu rosto tá diferente. Parece que vem um caroço. Sim, assim, não em alguns casos pode formar um pequeno abscesso por baixo, né? Que esse caroço ele vai formar uma infecção ali dentro que tem o pus, né? E aquele pus ele pode sumir sozinho com tratamento ou às vezes precisar de ser funcionado, né? E a questão da dor. A dor é importante, porque o rosto é muito sensível, então a dor chama atenção. Né? A dor chama atenção. Rodrigo, me ajuda aqui. A Abigail, que está lá no YouTube, falou que está com muita coriza, mas não parece gripe. Pode ser alguma infecção? Pode ser outras infecções, mas pode ser só uma questão alérgica mesmo, né? Então, nesse período com o tempo seco, né, a mucosa fica muito irritada. E aí predispõe esses pacientes que já têm uma condição de base, né, uma rinite alérgica, né, tá tendo muita poeira, tá? Então essa poeira carrega pólen, ela carrega outras partículas ali que vão irritar e vão piorar os sintomas. Essa rinite alérgica, ela pode ter obstrução, ela pode ter espirro, ela pode ter coceira, ela pode ter corrimento nasal, isso pode acontecer. Aí não é infeccioso, é alérgico mesmo. Aí tem que procurar os caminhos para poder ficar bem. Sim. Né? Doutora Henrique, vamos assistir um VT comigo aqui? Vamos assistir uma reportagem, porque é curioso isso, né? Você sabia que comer alimentos com casca pode trazer benefícios para a sua saúde? Porque dizem, né, alguns experimentos e estudos dizem que a casca pode fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doença. Então a gente vai acompanhar junto com você. Na cozinha da Ângela nada se perde. As cascas de legumes e frutas viram ingredientes das refeições. Mas a rotina não foi sempre assim. Foi preciso um susto para melhorar a alimentação. O marido dela sofreu um AVC hemorrágico, um derrame. E o cuidado na preparação da comida veio como parte da recomendação médica para a recuperação dele. Falou que tudo que ele pudesse comer com casca e alimentos crus seria bem melhor, né? Porque tem mais vitaminas. O marido se recuperou bem e sem sequelas. O aproveitamento das cascas virou uma nova rotina aqui, justamente para o maior consumo de nutrientes. Hoje você aproveita a casca de quê? Tudo. A da cenoura fica assim, se você lavar bem, ela não fica escura. A abobrinha já com casca, a berinjela, pepino, batata, que é muito bom. Com as frutas é a mesma coisa. Comendo ou em sucos é sempre com cascas. Até da banana ela aproveita. Eu uso a casca, bato para fazer bolo. Fazer bolachinha, você pode usar ela. Ela fica como se fosse uma
farinha de banana. Você põe para secar um pouquinho e já aproveita para fazer outras receitas também. Muita gente sabe do valor nutritivo das cascas e mesmo assim elas vão pro lixo. Dá para aproveitar, mas vai pro lixo. Por quê? Acho que as pessoas têm preguiça de utilizar, né? Eu sei, mas não faço. Eu jogo fora. Casca de cenoura, de batata, jogo tudo fora. O médico nutrólogo explica que o consumo das cascas é importante e indica as que têm mais nutrientes. As cascas de cor verde são as menos nutritivas. Já as amarelas, vermelhas e roxas são cheias de uma substância importante para o corpo, os fitoquímicos. Fitoquímicos, ele é responsável por fazer as interações das células. Existem as vitaminas, que todos nós conhecemos. Os fitoquímicos é como se fosse a ligação entre elas. Por isso que é recomendado comer algumas cascas e não descascar como muita gente faz. Quando elas vão para o lixo, faltam no nosso corpo. A gente vê uma quantidade muito grande de pacientes com deficiência de vitaminas. Vitaminas básicas, por exemplo, vitamina B9, vitamina B1, B12, ácido fólico, que é a vitamina B9, só que um pouquinho modificada, zinco, magnésio. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm deficiência de vitaminas. Agora, para aproveitar bem as cascas, a higiene tem que ser muito bem feita. A recomendação é lavar em água corrente, usando uma buchinha de forma leve e depois deixar 10 minutos de molho numa solução. 2 litros de água, 2 colheres de vinagre ou então 2 colheres de cloreto de magnésio. Essa solução é para ajudar a retirar os resíduos de agrotóxicos da casca. É desse jeitinho que a dona Ângela faz em casa. Lavo tudo, aí depois seco e já coloco no saquinho, nas coisas. Não pode ter preguiça, é bem melhor, você tem que ver o que vai te fazer bem. O povo não gosta de aproveitar, mas tem que aproveitar, é onde está a vitamina. Caminho da prevenção, não é, doutor Henrique? Alimentação saudável, natural, fruta, verdura, legume, é a prevenção da maioria das nossas doenças. Com muita higiene. Com muita higiene. Doutor Henrique Alves, infectologista, com a gente aqui hoje.